Olá, eu sou Cledson Bernardo e começa mais um programa Atitude Sustentável SA. O programa que foi feito para você que é de atitude e se preocupa com as mudanças climáticas do planeta. O agronegócio segue como uma das engrenagens centrais da economia brasileira. Como conciliar a alta produtividade com a conservação ambiental? Segundo dados da CPEA, Centro de Estudos Avançado em Economia Aplicada, em parceria com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o setor registrou um crescimento de 4,5% nos últimos trimestres de 2024. Mesmo com a leve retração em termos proporcionais, o agro ainda foi responsável por 23,2% do PIB nacional no ano passado, reafirmando seu peso estratégico na geração de riqueza e na sustentação da atividade econômica do país. Mas à medida que o setor avança, cresce também a cobrança por práticas mais responsáveis e integradas a agendas ESG. E para conversar com a gente hoje, eu chamo Paula Packer, chefe-geral da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Paula, seja bem-vinda ao programa Atitude Sustentável. É muito bom tê-la aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite, Cledson. Paula, olha só, existem vários mitos no mundo do agronegócio e eu queria perguntar para você, começando perguntando sobre essas questões de mito e quais são esses mitos que o agronegócio ele relaciona com o meio ambiente. Eu acho que hoje não são muito mitos que a gente pode falar, mas sim eu acho que num contexto de uma dicotomia, tá? Então, eu acredito nisso e você acredita nisso. E não há hoje... Existem algumas vozes que falam para o agro e conseguem realmente fazer essa conexão. Então, o que está faltando muitas vezes é conectar o que você precisa fazer, principalmente no agronegócio como um todo. Então, conectar quais são a pauta sustentável hoje não é que o grande produtor ou que o agronegócio não faça, é que a gente precisa começar a colocar no papel, colocar indicadores e trazer realmente números, o que está sendo feito, o que não está sendo feito e o que a gente ainda precisa fazer, realmente pôr o dedo na ferida. Olha, precisamos fazer isso. Ô Paula, a gente vê aí várias reportagens falando sobre o agro, falando das mudanças climáticas e falando que o agro é um dos vilões nessa questão de mudanças climáticas. Isso é verdade? Isso é um mito? É um dos vilões, como qualquer coisa que a gente faz. Então, tudo que a gente faz emite. Mas o agro também é uma grande vítima de todo esse processo. Então, quando a gente fala no Brasil que o agro é um grande vilão, por quê? Porque nossas emissões de gases de efeito estufa, elas têm uma distribuição diferente do resto do mundo. O resto do mundo é 75% de energia e uns 20 a 30% que engloba o agronegócio também. Então, toda a cadeia de agroalimentação, tudo o agri-food sector, ele vem com aproximadamente 30% quando você fala em escala mundial. No Brasil, a distribuição é 50% desmatamento, que muitas vezes cai em cima do agro, uma coisa que não é verdade, 18% de energia e 18% de agricultura, e daí tem mais dois setores que são bem ínfimos no Brasil. Mas a gente tem que colocar na balança que nós somos um dos maiores exportadores e um grande player no agronegócio mundial. Isso é importante a gente falar porque como é que a Embrapa ela consegue enxergar o equilíbrio entre produtividade
e preservação de recursos naturais, sendo a gente uma potência no agro. Sustentabilidade tem que vir com produtividade. Então, você ter sistemas de manejo mais sustentáveis, uma agricultura de precisão entra na sustentabilidade, uma diminuição de uso de insumos entra na sustentabilidade. Então, você já tem todo um embasamento que você, dependendo do lugar, você tem que preservar mais ou menos a sua reserva legal, tá? Você tem que ter essa preservação, depende do lugar, varia a porcentagem, mas se você traz a sustentabilidade para dentro da sua produção, ela aumenta a produtividade. Então, você falei diminuição de uso de insumos, diminuição de usar uma agricultura mais conservacionista, que quer dizer você arar menos o solo, usar um plantio direto, usar as tecnologias de agricultura de baixo carbono, já vem tudo isso, então você está falando de sustentabilidade com aumento de produtividade. Quando eu falo em agricultura regenerativa, esse é um caminho também que pode se reduzir as emissões? Também, eu vou fazer um contraponto, porque ela é muito parecida com a agricultura de baixo carbono, tá? Então, a agricultura de baixo carbono é um plano nacional que já está na segunda década. A primeira foi até 2020, 2010, 2020, agora ela está na segunda fase, que é 2020 e 2030. Então ela vem com uso de bioinsumos, florestas plantadas, sistemas integrados, que é ILPF, sistemas agroflorestais, tratamento de dejetos, plantio direto, recuperação de pastagens degradadas. Essas são as 6 verticais mais tecnológicas. E hoje o Plano ABC+, ele vem com uma vertical de adaptação. Então, o que é adaptação? Você olha, você não me perguntou se era vilã no processo? Ela é a vilã e é a vítima. Então, como vilã e a vítima, numa agricultura de baixo carbono, você está diminuindo as emissões, mas você também está olhando para a adaptação, porque você também é a vítima. E nesse contexto da agricultura regenerativa, ela vem com uma, como a palavra bem diz, é regenerar a saúde do solo. E as verticais, os eixos da agricultura regenerativa são super parecidos com a do Plano ABC. Acho que só uma que não está bem explícita, que é deixar a cobertura vegetal, né, depois da colheita, mas no Plano ABC você tem o plantio direto, que já vem com esse contexto de deixar resíduos em cima, você preserva a biodiversidade. Se existe esse agronegócio sustentável, ele pode ser uma ferramenta competitiva, visto que nós temos aí nós temos um potencial em agro, em importação de grãos, enfim, a gente consegue chegar nesse equilíbrio e dizer assim, nós somos o nosso agronegócio é um agronegócio sustentável. Nós estamos precisando medir tudo isso, medir e trabalhar com uma coisa que se chama rastreabilidade. O governo também o Ministério da Agricultura também está desenhando uma plataforma de rastreabilidade. Então, essa rastreabilidade te dá uma certificação de que você está sendo sustentável. Então, a rastreabilidade de grãos, rastreabilidade de carne. Então, isso está vindo tudo nesse novo contexto, né, nessa nova discussão de sustentabilidade, e que você tem que ser, você tem que entrar no ESG, que é economicamente viável, sustentável e socialmente correto. Então, isso vem dentro dessas plataformas justamente para exportação. Daqui a um tempo você não vai conseguir exportar se você não tiver essa rastreabilidade. Hoje a Embrapa ela ajuda o agronegócio a desenvolver, é isso? A Embrapa, ela trabalha, ela é uma empresa de pesquisa. Então, ela traz a pesquisa para o setor produtivo. Ela traz a pesquisa para todas as verticais todas as camadas desse agronegócio, dessa agricultura brasileira, que é super multifacetada. Então, ela vai do grande, do médio,
do pequeno, da agricultura familiar, das startups, de uma agricultura urbana e periurbana. Então tem uma mistura muito rica aí. Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a Embrapa ela pode contribuir no desenvolvimento de tecnologia para reduzir o impacto ambiental do agronegócio ou da agropecuária? Nós somos vetores para trazer realmente essas tecnologias. Não chega direto para o produtor. Não vou falar para você, nós desenvolvemos uma pesquisa e já chega para o produtor. Não, tem diversas formas, em políticas públicas, em transferência de tecnologia, numa inovação aberta, que é uma parceria público-privada para o desenvolvimento de algum produto. A gente tem hoje opções de trabalhar com startups. Lá dentro da Embrapa Meio Ambiente tem um hub, que é um Farm Lab, que chama Agnest. Então, é um local para você desenvolver tecnologia para ela chegar mais fácil para o produtor. Então, para você escalar essa tecnologia. Então, se é uma startup, você vai lá, você faz alguns testes, né? Então, você realmente desenvolve um produto, viabiliza ele e daí você pode escalonar assim para uma agricultura de maior escala. A agricultura de baixo carbono já é uma realidade, né? Já. E o que é que falta para que isso seja uma ampliação, né? O que falta para ampliar essa adoção de agricultura de baixo carbono? A agricultura de baixo carbono, ela já, como eu falei, já é uma realidade. E dentro da política pública em si, ela serve para quê? Para você ter empréstimos com juros mais baratos. Então, dentro do Plano Safra já existe o Plano OBC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que ele vem com essa redução de juros para o produtor. Paula, eu vejo falar muito sobre ILPF, né, que é Lavoura, Pecuária e Floresta. Diante disso, você poderia me falar qual é o papel da integração e seus impactos reais? Existe um potencial dentro do contexto do ILPF, que é um sistema integrado, de você diminuir dentro desse balanço total em 20% as emissões da produção da pecuária. Tá? Então é um contexto porque você tem toda a parte de uma plantação no meio das árvores, daí você tem toda a parte de pecuária que está ali também nesse sistema integrado e você tem todo o estoque de carbono que acontece nas árvores. A gente vê falando que o desmatamento da Amazônia está literalmente relacionado à agropecuária. Isso é verdade? Não diretamente, mas a agropecuária acaba pagando o preço. Porque ele é um crime, tá? Deveria ser tratado como crime, porque acaba sendo uma grilagem de terras. E muitas vezes acaba realmente sendo aberta para a agricultura. Mas aí já é um problema de polícia. Então você colocar toda a carga do desmatamento na agropecuária não é uma realidade. Se você desmatou sua fazenda, aí você realmente tem essa carga do desmatamento na sua fazenda. Uhum. Mas se você, por exemplo, está numa fazenda no meio do Mato Grosso e fazer uma correlação de que sua soja 70% vem do desmatamento, não é a realidade. Porque o Brasil é totalmente regionalizado e você tem ferramentas hoje em dia para realmente colocar esse desmatamento no local certo. Então, se você desmatou na Amazônia ou em qualquer outra floresta do Brasil, você sim é responsável por isso. Agora, se você já vem com uma agropecuária de tempos de mais de 20 anos no mesmo lugar, aí já não é considerado mais desmatamento. O agronegócio, né, ele é muito pressionado, principalmente com pressões internacionais por maior responsabilidade socioambiental. Diante dessa pergunta que eu te faço, como é que o agronegócio
pode se posicionar, uma vez que os maiores clientes do agronegócio estão fora do país, a gente sabe disso? Eu acho que é uma questão um pouco mais, a gente sempre, em todos os fóruns, a gente sempre fala isso. Infelizmente, o agro, ele fala para si mesmo. Então, pregar para convertidos. Precisava ser feito realmente campanhas em diferentes camadas mesmo. Então, vou fazer uma campanha do governo voltada para exportação, olhando para uma geopolítica mundial hoje que cada vez ela se movimenta de uma forma diferente. Como que a gente traz essa sustentabilidade em números internamente e como que a gente dissemina isso realmente de uma maneira que, olha, eu estou fazendo isso, mas isso tem que vir com números. Não adianta eu falar para você que eu sou sustentável se eu não tenho toda uma métrica para medir isso. Muito bom. Paula, vamos tomar um cafezinho? Esperar um pouquinho, fazer um intervalo? Simbora? Olha, você que está em casa, eu espero que estejam gostando dessa nossa entrevista com a Paula, que é chefe de divisão da Embrapa. Eu vou para um breve intervalo, é rapidinho, você não sai daí que eu já volto. A terra é nossa casa. É nosso dever protegê-la. Mas estamos falhando. O meio ambiente está em declínio e o futuro é incerto. Precisamos de líderes que nos guiem para um futuro sustentável. Para isso, é fundamental tomar decisões que beneficiem o planeta e as pessoas. Juntos, podemos construir um futuro melhor para todos. Instituto Cledson Bernardo. Formando líderes para o futuro. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada, para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. Olha, estamos de volta com o programa Atitude Sustentável SA, hoje com Paula, chefe de divisão da Embrapa, falando sobre os impactos ambientais do agronegócio. Paula, vamos lá. Hoje há avanços no sistema de irrigação, mais inteligentes e menos intensivos em consumo hídrico. Você poderia falar mais sobre quais são esses sistemas que hoje a gente tem no agronegócio? A irrigação, como todas as outras verticais assim de uma agricultura de precisão, ela realmente cada vez vai se atualizando, vai entrando, vai se atualizando, vai capturando inovações, e essas inovações sempre vêm com tecnologia. E é uma diminuição, sensores diferentes, a possibilidade de você fazer mapeamentos hídricos no solo com sensores, aí você faz uma irrigação aonde existe a necessidade mesmo. Então são mapeamentos com sensores que você muitas vezes faz durante o progresso da lavoura. Então você faz durante esse progresso da lavoura e você vai usando realmente a água, somente o necessário. Como todos os insumos, né? Como todos os insumos, quando você vai colocar também herbicidas, pesticidas, agroquímicos, hoje em dia se faz um mapeamento muito mais preciso que entra com uma agricultura realmente que você acaba colocando esses insumos onde precisa. Olha só, hoje a agricultura, o agronegócio utiliza muito dos fertilizantes e dos defensivos. Eu acredito que seja necessário, mas isso causa um impacto muito grande ao meio ambiente, nós sabemos disso. Como promover de forma eficiente o uso desses dois produtos sem comprometer a produtividade e impactar o meio ambiente? Isso também eu acho que vem com duas vertentes aí. Uma de uma agricultura de precisão mesmo, que você traz o mapeamento, realmente aplica só onde é necessário. E eu acho que outro
outro eixo, né, de todo esse olhar sustentável é um pouco a transição para os bioinsumos. Então, hoje existe uma energia gasta pela ciência para essa transição. Então, biofertilizantes, biodefensível, bioherbicidas. E já existem esses produtos no mercado? Existem alguns, tá? Existem alguns, mas existem estudos embasando outras possibilidades. Então, fertilizantes não só químicos, mas uma mistura de organominerais. Então, você coloca uma carga orgânica dentro de um fertilizante que é só mineral. Existem bioinsumos que você utiliza junto com os fertilizantes, que te promovem um crescimento maior da planta. Então, tem diversas opções aí. O mercado de bioinsumos no Brasil cresceu nos últimos anos, assim, quase 30%. Eram pesquisas que estavam todas, pesquisa de anos. Nós, lá na Embrapa Meio Ambiente, temos um bioinsumo feito em cooperação, numa inovação aberta, com o parceiro da NOAA, né? Ele chama Auras, e é um bioinsumo de mitigação à seca. Então, ele forma uma mucilagem em volta da raiz que previne veranicos. Então, você usa ele em complementação com fertilizantes naturais. Você tem um bioinsumo da Embrapa que ele faz uma dissolução do fósforo mineralizado no solo. Então, existe uma gama grande de possibilidades vindo aí. Olha só, fico feliz em saber que existem esses tipos de produtos. E olha, eu vou deixar até aqui uma oportunidade para que essas empresas que têm esse tipo de produtos, que fabricam esse tipo de produto, estejam aqui no Atitude Sustentável para falar sobre. Eu achei interessantíssimo a gente levar essa comunicação para o nosso telespectador. Paula, a gente sabe que no campo existe muita desigualdade, né? Tem a questão do trabalho informal, enfim. Baseado em tudo isso, quais são as ferramentas hoje que a Embrapa tem para combater, principalmente a desigualdade no campo? Nós não trabalhamos com ferramentas ESG que você pode assim mapear casos de trabalho escravo. Não é nossa missão assim trabalhar diretamente. Então nós trazemos a ciência para que melhore realmente a vida do produtor. Nós sabemos que o poder público tem uma importância muito grande em negócios sustentáveis. Uhum. No agronegócio, a atual legislação ambiental, ela contribui para o crescimento ou ele dificulta para uma transição mais sustentável? Eu acho que a legislação ambiental, ela é uma legislação ambiental bem característica do nosso país. E eu acho que ela traz muitos inputs de preservação mesmo, de sustentabilidade. É uma legislação que muitas vezes precisa ser revisitada? Sim. Estamos num momento de revisitar muitas legislações, olhar, mas o que a gente não pode fazer literalmente é jogar todo o trabalho que já foi feito, né, nesses últimos anos, de uma forma sem estudo, sem conversa, sem discussão. Precisa ser atualizado? Precisa, mas nós precisamos sentar vários setores para discutir realmente uma legislação ambiental que atenda a todo mundo. Não adianta a gente quebrar o que já foi feito, mas a gente precisa desburocratizar muita coisa. Então, é importante sim essa discussão, é importante colocar o dedo na ferida e trazer realmente novas possibilidades. Falando em futuro de segurança global, qual será o papel do Brasil nessa questão de garantir que esse papel seja sustentável, na questão da alimentação, na segurança alimentar global? Você acha que o Brasil ele tem uma responsabilidade e como é que ele pode garantir esse papel, que esse papel seja sustentável? Com certeza, nós temos... eu vou falar de 3 verticais que nós temos hoje em segurança: alimentar,
hídrica e energética. Então, essas são as 3 inseguranças assim, que se discute muito e, se você pensar, todas têm muito a ver com o setor agropecuário ou setor agroindustrial como um todo. Então, mas o Brasil é um player, assim, um dos maiores players para realmente diminuir essa insegurança alimentar. Precisamos realmente melhorar algumas coisas, mas eu acho que nós somos um dos maiores exportadores de alimentos, de commodities, e eu acho que tem todo o potencial de crescer. Eu acho que um dos programas do Ministério hoje, que o Ministério da Agricultura está investindo muito, é o de recuperação de pastagens degradadas. Então, você traz a possibilidade de recuperar pastagens e ou você fazer uma agricultura de grãos, ou você trazer realmente uma pastagem melhorada, então trazer uma alta produtividade. Tudo isso é intensificar a produção de bovinos, né? Então, tudo isso são tecnologias tanto de mitigação às mudanças climáticas como adaptação. Então, vem todas na vertical da sustentabilidade. Muito bom. Paula, foi muito bom tê-la aqui. Venha mais vezes. Eu gostei bastante do nosso bate-papo. Espero que você que esteja em casa tenha gostado também. Muito obrigada pelo convite. E é isso, eu vou para um breve intervalo novamente. Vocês não saem daí que na volta eu estou com uma denúncia e é bem grave dessa vez. Já volto. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. O Instituto Uma Atitude acredita no poder da educação como ferramenta de transformação. Por isso, em parceria com o Instituto Semear e a Almalog, iniciamos em Recife o projeto Semeando Conhecimento. 90 jovens e adultos da comunidade de Recife estão tendo acesso ao curso profissionalizante de logística, totalmente gratuito. Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe o desenvolvimento desse trabalho e projeto Semeando Conhecimento, transformando vidas através da educação. Olha, agora vamos falar sobre uma coisa muito séria. Vamos falar sobre uma denúncia. Veja a denúncia do programa de hoje, o que é. Enquanto o discurso sobre sustentabilidade no agronegócio ganha espaço no mercado financeiro, a realidade no campo mostra o oposto. No município de Itapurá, no Mato Grosso, a agropecuária Três Irmãos Bergamasco Limitada foi flagrada destruindo o que ainda resta da vegetação nativa da região. Em outubro de 2023, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso embargaram a propriedade por desmatar 74 hectares de forma totalmente ilegal. Mas esse não foi um caso isolado. A Três Irmãos já tinha um histórico de crimes ambientais. Em 2015, foi autuada pelo IBAMA por queimar, sem autorização, outros 133 hectares de vegetação nativa. Também foi multada por impedir a regeneração natural de mais 172 hectares. Mesmo com esse currículo ambiental devastador, a empresa continua operando normalmente e, ainda assim, integra o portfólio do fundo de agronegócio mais rentável do país. Infelizmente, o que deveria ser crime ambiental, muitas vezes, vira oportunidade de negócio. A devastação da floresta é camuflada por promessas de rentabilidade e investidores que se dizem comprometidos com boas práticas continuam alimentando quem destrói o futuro. O Atitude Sustentável SA vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Foi feito com muito carinho para você que é de atitude. Se você tem dúvidas ou sugestões de pauta, entre em contato com a gente através do e-mail produção@atitudesustentavelsa.com.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima, eu espero você.